Olá, bem-vindo ao meu momento leitura bíblica, a Bíblia narrada. Hoje, 26 de março de 2024, segundo Reis, capítulo 11. Quando Atalia, mãe de Acasias, rei de Judá, soube que seu filho estava morto, matou todos os filhos dele e só não conseguiu matar seu filho Joás. Joás foi salvo por sua tia Jeoseba, que era irmã do rei Acasias, pois ela era filha do rei Jorão, pai de Acasias. Ela pegou o menino entre os filhos do rei que estavam para ser assassinados e escondeu o menino com sua babá num depósito que havia no templo. Jeoseba cuidou do menino e o manteve escondido no templo por 6 anos, enquanto Atalia reinava como rainha. No 7º ano do reinado da rainha Atalia, o sacerdote Joiada mandou chamar os oficiais da guarda do palácio e os guardas-costas da rainha. Eles se encontraram no templo do Senhor. Então Joaida fez que jurassem concordando com o que ele havia planejado. Depois mostrou a eles o filho do rei. Então lhes deu estas instruções: este é o trabalho que vocês vão fazer. Uma terça parte dos que entrarem de serviço no sábado deve vigiar o palácio real, a outra na porta de sul e a terceira parte ficará no portão atrás dos outros guardas. As outras 2 companhias que normalmente saem de serviço no sábado ficarão de guarda do templo junto ao rei, de armas na mão. Mantém todo aquele que tentar romper a defesa. Matem todo aquele que tentar romper a defesa. Não saia de perto do rei em momento algum. Assim, os oficiais seguiram as instruções de Joiada. Trouxeram à presença de Joiada os homens que iam deixar o serviço do sábado e aqueles que iam entrar de serviço. Eles os armou com lanças e escudos que estavam guardados no depósito do templo do Senhor. Essas armas haviam pertencido ao rei Davi. Os guardas de armas na mão se colocaram de uma ponta até a outra do santuário e cercavam o altar para proteger o novo rei, desde o lado sul até o lado norte do templo. Joiada então trouxe para fora Joás, o filho do rei, e colocou a coroa na cabeça dele e lhe deu uma cópia da aliança. Depois derramou óleo sobre a cabeça dele e o proclamou rei. Enquanto o povo aplaudia e exclamava: Viva o rei! Quando Atalia ouviu todo este barulho, correu para o templo do Senhor, onde estava o povo, e viu o novo rei junto à coluna, como era costume nas cerimônias de coroação, cercado pelos oficiais da guarda e pelos tocadores de trombeta. E todos se alegravam com o som das trombetas. Traição, traição, gritava a rainha,
e começou a rasgar as suas roupas como sinal de desespero. Joiada ordenou aos líderes dos batalhões de 100 que comandavam as tropas: tirem esta mulher daqui e matem-na à espada. Porém, não a matem aqui dentro do templo. Matem todo aquele que tentar salvá-la. Então eles a arrastaram para os estábulos do palácio e a mataram ali. Joiada fez uma aliança entre o Senhor, o rei e o povo de que ele seria o povo do Senhor. Também fez um acordo entre o rei e o povo. Todo o povo se dirigiu para o templo de Baal e o derrubou. Quebraram os altares, as imagens e mataram Matã, sacerdote de Baal. Em frente dos altares, o sacerdote Joiada pôs guardas no templo do Senhor. Depois levou os oficiais de 100, a guarda e todo o povo, e juntos conduziram o rei desde o templo, passando pela casa da guarda até o palácio. E Joás sentou-se no trono real, e todo o povo se alegrou. Por isso a cidade voltou à calma. Depois da morte de Atalia, a espada no palácio. Joás tinha 7 anos de idade quando se tornou rei. Segundo Reis 12. No 7º ano do reinado de Jeú em Israel, Joás começou a reinar sobre Judá. Reinou em Jerusalém durante 40 anos. Sua mãe se chamava Zíbia, ela era de Betseba. Joás fez o que o Senhor aprova. Enquanto ele seguia as instruções do sacerdote Joiada, mesmo assim não destruiu os altares idólatras que havia nas colinas. O povo ainda oferecia sacrifício e queimava incenso ali. Um dia o rei Joás ordenou ao sacerdote Joiada: o edifício do templo está precisando de alguns consertos. Vamos fazer assim: sempre que alguém trouxer uma contribuição para o Senhor, seja por tributação regular ou donativo especial, o dinheiro será usado para fazer os consertos necessários. Cada sacerdote deve recolher a oferta de um dos tesouros para que seja usada na reforma do templo. Mas aconteceu que no 23º ano do reinado de Joás, os sacerdotes ainda não haviam feito as reformas. Então Joás chamou Joiada e os outros sacerdotes e perguntou a eles: por que até agora vocês não fizeram nenhuma reforma no templo? De agora em diante vocês não podem mais usar o dinheiro para suas próprias necessidades. Todo o dinheiro que entrar deve ser gasto para a reforma do templo. Diante disso, os sacerdotes concordaram em formar um fundo especial, e o dinheiro destinado a este fundo não passaria pelas mãos deles, para que não fosse aplicado em atender às suas necessidades pessoais. O sacerdote Joiada fez uma abertura na tampa de uma grande caixa e colocou esta caixa ao lado direito do altar, na entrada do templo do Senhor. Ali, os sacerdotes que tomavam conta da entrada colocavam todas as contribuições do povo. Sempre que se enchia a caixa, o secretário das finanças do rei e o sumo sacerdote contavam o dinheiro
e o colocava em sacos. Depois de pesarem a prata, a entregava aos supervisores do trabalho de reforma do templo para pagar os carpinteiros, os construtores, os pedreiros, os cortadores de pedras, os fornecedores de madeira e as pedras lavradas para os concertos do templo do Senhor, além de outras despesas necessárias para a reforma. A prata trazida ao templo não era usada para comprar taças de prata, nem cortadores de pavios, nem bacias, nem trombetas ou qualquer outro artigo desse tipo, de ouro ou de prata para o templo do Senhor, mas apenas para pagamento dos trabalhadores e nos concertos da casa do Senhor. Também não se pedia que os dirigentes da construção, que pagavam os trabalhadores, prestassem conta das despesas, pois todos eles eram homens honestos e fiéis. Contudo, a prata pela oferta, pela culpa, e as pratas das ofertas pelos pecados eram entregues aos sacerdotes para o uso pessoal deles. Essa prata não era depositada na caixa do templo do Senhor, mas, ou menos nessa ocasião, Hazael, rei da Síria, fez guerra contra Gate e a conquistou. Depois ele marchou para Jerusalém a fim de atacar a cidade. Então o rei Joás, rei de Judá, pegou todos os objetos sagrados que os reis anteriores de Judá, Josafá, Jeroão e Acasias havia consagrado ao Senhor, e também tudo que ele mesmo havia consagrado, e todos os ouros que havia nos cofres do templo e do palácio, e mandou tudo isso para Hazael, rei da Síria. Diante disso, Hazael retirou-se e não atacou Jerusalém. Os demais acontecimentos da história de Joás estão registrados no livro da história dos reis de Judá. Mas os seus oficiais tramaram um plano contra ele e o assassinaram em sua residência real em Bet-Milo, na estrada que vai para Sila. Os oficiais que o assassinaram foram Josaca, filho de Simeate, e Jeozabade, filho de Somer. Ambos eram homens de confiança do rei. Joás foi sepultado no cemitério real em Jerusalém e seu filho Amazias reinou em seu lugar. Segundo Reis 13. No 23º ano do reinado de Joás, filho de Acasias, em Judá, Jeoacás, filho de Jeú, começou o seu reinado de 17 anos sobre Israel em Samaria. Mas ele fez o que era mal aos olhos do Senhor, seguindo os caminhos perversos de Jeroboão, filho de Nebate, que havia feito Israel pecar. Ele não se afastou desses maus caminhos. Por isso o Senhor ficou irado com Israel e permitiu repetidas vezes que Hazael, rei da Síria, e seu filho Ben-Hadad atacasse e conquistasse o povo de Israel. Então Jeoacás orou ao Senhor pedindo o seu auxílio. E o Senhor atendeu às suas orações, porque viu que o rei da Síria estava oprimindo demais o povo de Israel. Por isso o Senhor preparou um libertador para Israel, e o povo escapou dos maus tratos dos sírios, e Israel viveu em segurança outra vez como havia vivido em outros tempos. Porém, eles continuaram a pecar,
seguindo os maus caminhos de Jeroboão, e continuaram a adorar o poste ídolo em Samaria. Por fim, o exército de Joacás ficou reduzido a 50 soldados de cavalaria, 10 carros e 10.000 soldados de infantaria, porque o rei da Síria destruiu os outros, como se eles fossem pó debaixo dos seus pés. Os demais acontecimentos da história de Jeoacás estão registrados no livro da história dos reis de Israel. Jeoacás morreu e foi sepultado em Samaria com seus antepassados, e seu filho Jeoás foi seu sucessor, e reinou em Samaria durante 16 anos. Ele chegou ao trono no 37º ano do reinado de Joás em Judá. Mas ele fez o que era mal aos olhos do Senhor, porque agiu da mesma maneira que Jeroboão, filho de Nebate, fazendo o povo pecar. Ele não se afastou desses maus caminhos. Os demais acontecimentos da história de Jeoás, inclusive suas guerras contra Amazias, rei de Judá, estão escritos no livro da história dos reis de Israel. Jeoás morreu e foi sepultado com seus antepassados em Samaria. Jeroboão veio a ser o novo rei. Quando Eliseu estava doente da enfermidade da qual morreria, Jeoás, rei de Israel, foi visitá-lo e chorou ao ver o estado em que o profeta se encontrava e disse: meu pai, o Senhor é como carros e cavaleiros de Israel. E Eliseu disse ao rei: traga um arco e algumas flechas. E ele fez isso. Pegue o arco em suas mãos, disse ao rei de Israel. Eliseu colocou as suas mãos sobre as mãos do rei. Abra a janela que dá para o leste e diz o profeta: atire, ordenou Eliseu, e o rei atirou. Eliseu declarou então: esta é a flecha do Senhor, vitoriosa sobre o rei da Síria, pois você conquistará completamente os sírios em Afeque. E Eliseu acrescentou: agora apanhe as outras flechas e atire-as contra o chão. O rei apanhou as flechas e atirou 3 vezes contra o chão. Mas o profeta ficou irado com ele. Você deveria ter atirado contra o chão 5 ou 6 vezes, exclamou, pois então teria ferido os sírios até que eles ficassem completamente destruídos. Mas agora você será vitorioso, somente 3 vezes. Então Eliseu morreu e foi sepultado. Naqueles dias havia algumas tropas moabitas que costumavam invadir a terra todos os anos na primavera. Certa vez, alguns homens que estavam sepultando um amigo viram esses bandidos. Então, mais que depressa, jogaram o defunto no túmulo de Eliseu e fugiram. E logo que o corpo tocou os ossos de Eliseu, o morto voltou à vida e se levantou. Durante todo o reinado de Jeoacás, Azael, o rei da Síria, oprimiu o povo de Israel. Porém, o Senhor teve misericórdia do povo de Israel, e eles não foram totalmente destruídos por causa da aliança que havia feito com Abraão, Isaque e Jacó. E ele continuou cumprindo esta aliança. Morreu Azael, rei da Síria, e seu filho Ben-Hadad reinou em seu lugar. O rei de Israel, Joás, filho de Jeoacás, teve muito êxito nas 3 ocasiões em que reconquistou cidades que seu pai havia perdido para Ben-Hadad. Segundo Reis 14.
No segundo ano do reinado de Joás em Israel, o rei Amazias começou o seu reinado sobre Judá. Neste tempo, Amazias estava com 25 anos de idade e durante 29 anos reinou em Jerusalém. Sua mãe se chamava Jeordã, natural de Jerusalém. Ele fez o que era bom aos olhos do Senhor, embora não fosse como seus antepassados Davi, mas seguiu o exemplo de seu pai Joás. Todavia, Amazias não destruiu os altares nos altos das colinas, por isso o povo ainda sacrificava e queimava incenso ali. Logo que percebeu que tinha controle sobre o reino, matou os homens que havia assassinado o rei seu pai, porém não matou os filhos desses homens, pois o Senhor havia determinado pela lei de Moisés que os pais não seriam mortos por causa dos pecados dos filhos, nem os filhos seriam mortos pelos pecados dos seus pais. Cada um deveria sofrer o castigo pelos seus próprios pecados. Uma vez, Amazias matou 10.000 edomitas no Vale do Sal. Além disso, ele conquistou a cidade de Selá e mudou o nome deste lugar para Joqutel, como se chama até o dia de hoje. Um dia, ele mandou mensageiros ao rei Joás, filho de Jeocás e neto de Jeú, rei de Israel, desafiando aquele rei a reunir o seu exército e vir lutar contra ele. Mas o rei Joás respondeu: o espinheiro do Líbano enviou uma mensagem ao poderoso cedro do Líbano: dê a sua filha por esposa ao meu filho. Mas exatamente neste momento passavam por ali um animal selvagem e pisoteou o espinheiro. Você destruiu Edom e está muito orgulhoso por isso. Porém, o meu conselho é que você se contente com a sua glória e fique em sua casa. Por que provocar desgraça tanto para você como para Judá? Mas Amazias não quis ouvir o seu conselho, e Jeoás, rei de Israel, reuniu seu exército e o atacou. A batalha entre Jeoás, rei de Israel, e Amazias, rei de Judá, começou em Bet-Semes, uma das cidades de Judá. Judá foi derrotado por Israel e o exército fugiu, indo cada um para sua casa. O rei Amazias, filho de Joás, neto de Acasias, foi preso por Jeoás em Bet-Seme. Então Jeoás e o exército de Israel marcharam para Jerusalém e derrubaram o muro desde a porta de Efraim até a porta da esquina, uma distância de cerca de 180 metros. O rei Jeoás fez muitas pessoas reféns, levou todo o ouro e a prata dos utensílios dos cofres do templo do Senhor e dos depósitos do palácio real. Em seguida, voltou para Samaria. Os demais acontecimentos da história de Jeoás e de sua guerra com Amazias, rei de Judá, estão registrados no livro da história dos reis de Israel. Jeoás morreu e foi sepultado junto aos outros reis de Israel em Samaria. E seu filho Jeroboão reinou em seu lugar. Amazias, filho de Joás, rei de Judá, viveu ainda mais 15 anos depois da morte de Jeoás, filho de Joacás, rei de Israel. Os demais acontecimentos da história de sua vida estão registrados no livro da história dos reis de Judá. Em Jerusalém tramaram contra a vida dele e ele teve de fugir para Laquis, mas seus inimigos mandaram
assassinos atrás dele e o mataram ali. Seus corpos foi trazido de volta sobre cavalos e eles foi sepultados em Jerusalém, junto aos seus antepassados na cidade de Davi. Então seus filhos Uzias, que nesta ocasião estava com 16 anos de idade, foi proclamado rei pelo povo de Judá. Após a morte de seu pai, ele reconquistou e reconstruiu a cidade de Elate e a devolveu a Judá. Enquanto isso, no 15º ano do reinado de Amazias, em Judá, Jeroboão, filho de Jeoás, tinha se tornado rei de Israel. O reinado de Jeroboão durou 41 anos. Porém, ele fez o que era mal aos olhos do Senhor, e não abandonou os mesmos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez Israel pecar. Jeroboão recuperou os territórios que Israel havia perdido entre Lebo Amate e o Mar Morto, exatamente como o Senhor, o Deus de Israel, havia predito por intermédio do seu servo Jonas, filho de Amitai, profeta de Gate-Hefer. O Senhor viu o grande sofrimento de Israel, tanto de escravos quanto de livres, e não havia ninguém para socorrer o povo. Deus não tinha dito ainda que apagaria o nome de Israel da face da terra, de modo que ele usou o rei Jeroboão, filho de Jeoás, para salvar a nação. Os demais acontecimentos da história de Jeroboão e tudo quanto ele fez, seu grande poder e suas guerras, e a maneira como recuperou Damasco e Amate, que havia pertencido a Judá, estão registrados no livro da história dos reis de Israel. Quando Jeroboão morreu, foi sepultado junto aos outros reis de Israel, e em seu lugar reinou seu filho Zacarias. Segundo Reis 15. No 27º ano do reinado de Jeroboão em Israel, Uzias, filho de Amazias, começou a reinar em Judá. Ele tinha 16 anos de idade quando se tornou rei e reinou 52 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Jecolias e era natural de Jerusalém. Uzias foi um bom rei e agradou ao Senhor, assim como seu pai Amazias. Mas, da mesma maneira que os reis anteriores, não destruiu os altares idólatras que havia nas colinas, onde o povo oferecia sacrifício e queimava incenso, o Senhor o feriu com lepra, e ele ficou com essa doença até o dia da sua morte. Por isso, morava sozinho numa casa. Seu filho Jortão tomava conta do palácio e governava no lugar do rei. Os demais acontecimentos da história de Uzias estão registrados no livro de História dos Reis de Judá. Quando Uzias morreu, foi sepultado com seus pais na cidade de Davi, e em seu lugar reinou seu filho Jortão. No 38º ano do reinado de Uzias em Judá, Zacarias, filho de Jeroboão, começou a reinar em Israel em Samaria. Seu reinado durou 6 meses. Zacarias fez o que era mal aos olhos do Senhor, como os reis anteriores pertencentes à sua família, como Jeroboão, filho de Nebate. Ele estimulou Israel a cometer os mesmos pecados. Então Salum, filho de Jabes, tramou contra a vida dele e o assassinou na frente do povo e tomou a coroa para si. Os demais acontecimentos da história do reinado de Zacarias encontram-se no livro da história dos reis de Israel. Assim se cumpriu a declaração que o Senhor havia feito a Jeú: seus filhos até a 4ª geração serão reis de Israel. Salu, filho de Jabes, começou a reinar em Israel quando Uzias,
estava no 38º ano do seu reinado em Judá. Salu reinou apenas um mês em Samarias. Então, Menahem, filho de Gade, veio de Tirsa a Samaria, assassinou Salu, filho de Jabes, e se apossou do trono. Os demais acontecimentos a respeito do rei Salu e da trama que liderou estão registrados no livro da história dos reis de Israel. Menahem destruiu a cidade de Tifsa e os arredores da cidade, porque os seus moradores se recusaram a aceitá-lo como rei. Matou a população inteira e mandou rasgar o ventre de todas as mulheres que estavam grávidas. Quando Azarias estava no 39º ano do reinado em Judá, Menahem, filho de Gade, começou a reinar em Israel, e a duração do seu reinado em Samaria foi de 10 anos. Menahem fez o que era mal aos olhos do Senhor. Ele fez a mesma coisa que Jeroboão, filho de Nebate, havia feito muitos anos antes, e com isso levou o povo de Israel a cometer os mesmos pecados. Então, Tiglat-Pileser, rei da Assíria, invadiu o país. Contudo, Menahem lhe deu um presente de 35.000 quilos de prata. Satisfeito com o presente, o rei da Assíria voltou para sua terra. Menahem cobrou este dinheiro dos ricos e poderosos, obrigando cada um a pagar 600 gramas de prata como um imposto especial para o pagamento ao rei da Assíria. Os demais acontecimentos da história de Menahem estão escritos no livro da história dos reis de Israel. Menahem morreu e foi enterrado com os seus antepassados, e o novo rei foi o seu filho Pecaías. Quando Azarias estava no 50º ano do seu reinado em Judá, Pecaías, filho de Menahem, começou a reinar em Israel, na cidade de Samaria. Ele reinou por 2 anos. Pecaías fez o que era mal aos olhos do Senhor e levou Israel a cometer os mesmos pecados que Jeroboão, filho de Nebate, havia cometido. Então, Pecá, filho de Remalias, um dos principais oficiais do exército de Pecaías, conspirou contra o rei com o auxílio de 50 homens de Gileade e o assassinou no palácio em Samaria. Argob e Arier, que estavam como o rei, também foram assassinados na revolta. E assim Pecá se tornou o novo rei. Os demais acontecimentos da história de Pecaías estão registrados no livro da história dos reis de Israel. Quando Azarias estava no 52º ano do seu reinado em Judá, Pecá, filho de Remalias, começou a reinar em Israel, na cidade de Samaria. Ele reinou por 20 anos. Pecá também fez o que era mal aos olhos do Senhor, e não se desviou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que levou todo o povo de Israel ao pecado. Foi durante o reinado de Pecá que Tiglat-Pileser, rei da Assíria, dirigiu um ataque contra Israel. Ele tomou as cidades de Ijon, Abel-Bet-Maaca, Janoa, Quedes, Azor, Gileade e a Galileia, e toda a terra de Naftali, levando o povo como cativos para a Assíria. Então, Oséias, filho de Elá, tramou contra a vida de Pecá, filho de Remalias, e o assassinou e tornou-se o novo rei. Isto ocorreu quando Jortão, filho de Uzias, já estava no 20º ano do seu reinado em Judá. Os demais acontecimentos da história do reinado de Pecá estão registrados no livro da história dos reis de Israel.
Quando Pecá, filho de Remalias, estava no 2º ano do seu reinado em Israel, Jortão, filho de Uzias, começou a reinar em Judá. Ele tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou por 16 anos em Jerusalém. A sua mãe chamava-se Jerusa, filha de Sadoque. Jortão fez o que era bom aos olhos do Senhor, como seu pai Uzias. Porém, ele não destruiu os altares idólatras que havia no alto das colinas, onde o povo oferecia sacrifícios e queimava incenso. Foi durante o reinado de Jortão que se reconstruiu a porta de cima do templo do Senhor. Os demais acontecimentos do reinado de Jortão e tudo o que fez estão escritos no livro da história dos reis de Judá. Naqueles dias, o Senhor enviou Rezim, rei da Síria, e Pecá, filho de Remalias, para atacar Judá. Jortão morreu e foi sepultado junto aos outros reis de Judá, na cidade de Davi, seu antepassado. Acás, seu filho, tornou-se rei em seu lugar.